Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Liberte Podcast. Antes de mais nada, peço a você que está no nosso canal do YouTube, nosso canal Liberte Podcast, segue a gente aí, tá bom? Também ativa o sininho. Para quem também está no nosso Instagram, segue nossa página Liberte com THE underline PDC. É muito importante para que a gente saiba que você está acompanhando nossos conteúdos, tá bom? Eu me chamo Moisés, ao meu lado está Gerson Dias. Boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo de bom, sejam bem-vindos. E hoje, pessoal, estamos muito felizes aqui por receber uma convidada muito especial, tá? Jaciara Mendes. Ela que é empreendedora, é coach, ela que também, claro, acima de tudo, cristã, ela está conosco hoje nos dando essa honra. E também ela é criadora do método Mulher que Age. E eu já passo para ela a palavra, pedindo para ela, a Jaciara, falar um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que foi essa mudança, o processo de mudança em deixar o serviço público, né? Para você enfrentar essa nova fase, né? O serviço público é muito desejado pelas pessoas, né? Como é que foi esse processo de transição? Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Liberte Podcast. Estou muito honrada de estar aqui com os meninos. A gente vai bater um papo aí bem legal. Se depender de mim, vamos falar tudo sem delongas. Fique à vontade. Eu sou empresária, sou mãe de 2 crianças, sou esposa do Leonardo, eu sou cristã, mas eu sou a filha preferida de Deus, tá? Tem que botar aí. Então, vamos lá. Como foi a minha trajetória de transição de carreira? O meu lar, eu vim de um lar onde o meu pai e meu irmão, eles são servidores públicos. Então, mesmo que meu pai nunca falou, você vai por esse caminho, meio que a gente faz o caminho que que a gente vê no dia a dia. E meu pai, ele é um servidor público de carteirinha, sempre foi. Hoje ele está aposentado, mas ele é um servidor público federal do INSS. E eu cresci, ele é apaixonado por aquele mundo. Então eu disse, não, eu vou passar na Federal, sou formada pela Federal, vou fazer ciências contábeis e vou passar no concurso público e estou feita na vida. E assim eu fiz. A vida desenhada, linda, tudo sem sair do lugar, até eu passar no serviço público. Quando eu passei no serviço público, eu já estava namorando com o meu atual esposo, a gente se conheceu dentro da universidade. E o meu esposo, diferente de mim, ele veio de um lar empreendedor. Então a mãe dele começou bem sacoleira mesmo, levando as coisas para vender e criando os filhos com aquela sacolinha na mão. Então ele cresceu nesse mundo do empreendedorismo. E quando eu passei no serviço público, eu toda foita, feliz, e disse, agora estou feita na vida, realizei todos os meus sonhos materiais. Foi carro comprado, apartamento, casei, casamento dos sonhos, conheci a Disney, tudo que eu podia fazer, eu fiz. E aquela fase dos sonhos materiais passou e começou a ver o dia a dia. Passaram-se ali 2 anos depois que eu já tinha realizado o que eu acreditava que tinha para realizar, começou a vir uma frustração. Hoje eu entendo, depois do amadurecimento e do autoconhecimento, eu entendo que lá dentro não tinha tantos desafios profissionais como quem lá na minha idade, aos 26, 27 anos, queria. E foi aí que eu comecei a observar a vida do meu esposo. Meu esposo acordava de manhã e ele cantava no banheiro. Eu disse, não pode uma pessoa acordar feliz para ir trabalhar. Sendo que eu, quando dava no domingo à tarde, que eu começava aquela vinheta do Fantástico à noite, meu Deus, amanhã é segunda-feira, mais uma semana se inicia. Então eu comecei a entender que talvez a rotina de vida que eu estava levando não era uma rotina que estava me fazendo feliz. E eu comecei a olhar para os lados e ver que o mundo era muito mais além do serviço público. E foi quando nessa conversa com meu esposo, a gente conversando muito, que a gente tomou a decisão de abrir a primeira loja para mim. E essa primeira loja é onde tudo começou e onde nos leva esse dia de hoje. E essa primeira loja, ele tinha uma marca na época muito conhecida na cidade, ele é minha cunhada, Lérida. Eles tinham uma loja de roupa chamada Lelas. E a gente foi muito grande aqui em Teresina, muito famoso. Tipo, aqui na Zona Sul, a gente tinha nos shoppings da cidade. E eu disse, pois bem, eu vou pegar o nome Lelas, que é conhecido, e vou abrir uma loja para mim. Lelas Makeup. Então, de manhã eu era servidora pública e de tarde eu era empreendedora.
O que eu não entendi é que para levar uma loja, uma empresa, era completamente diferente do que trabalhar no serviço público. E ali começou uma série de desafios. E foi nesse momento de série de desafios que eu comecei a estudar a fundo o mundo do empreendedorismo e me apaixonei. E estou até hoje. Muito bom. Que ótimo, né? Ver essa trajetória bem desafiadora, bem diferente também. Mas, no seu caso, você falou que, por exemplo, foi automático você ter se encaminhado para o serviço público. Sim. Né? Foi algo que foi de família, mas não foi aquela pressão que houve por parte dos pais. Não houve toda uma configuração para que isso se montasse. Foi circunstancial. Foi circunstancial, total. Porém, da nossa região principalmente, o que a gente muito observa, né? Enquanto ainda jovens, eu me julgo jovem ainda. Enquanto ainda jovens, é que parece ser bem cultural. Sim, que o total. jovem, muitas vezes, ele procure basicamente esse primeiro caminho que você citou, né? De entrar numa universidade, buscar aquele curso que ele tem afinidade e a partir daquele curso ele se aprimorar para entrar talvez na melhor vaga para justamente a área dele de trabalho. Sim. Então a gente observa que esse caminho ele parece ser o caminho dos sonhos. Uhum. Você até já citou que realizou muito deles dos sonhos materiais. Mas por que essa cultura, para muita gente diferente da sua, ela existe, né? Uma cultura que parece que nos leva para buscar o serviço público, para achar que no serviço público nós vamos estar satisfeitos e suficientes com as nossas realizações. E eu acredito muito nisso, né? Do domingo que você falou, realmente atormenta um pouquinho quando a gente vê diferente. Quem passou por isso sabe o que é ruim. Mas o que acontece? É uma conjuntura. Nós, seres humanos, nós temos a tendência a querer o algo estável. Até porque, muitas vezes, nós somos criados na base do medo. Muitas coisas que eu escutei na infância sobre empreender, que empreender no Piauí não dá certo, que empreender no Nordeste não dá certo, que aqui a gente foi feito para ser servidor público e a grande massa da nossa cidade é servidora pública. A grande maioria das pessoas, ou elas são servidoras públicas, ou elas estão em cargos comissionados, ou elas têm um contra-cheque, e a gente sabe que o dinheiro da cidade é do serviço público. Então, é um caminho meio que comum. Tu sempre vai ter um parente que está no serviço público, ou que é um cargo comissionado, ou que criou alguém ali no serviço público. E a exceção é você conhecer um empreendedor que deu certo sozinho na raça. A gente não está falando de grandes famílias que nasceram empreendendo e que continuam. A gente está falando daquele que empreendeu na raça e que criou a família. Então, são pequenos casos. Então, o que acontece? Somado com todo esse medo de, eu não vou dar certo, ou eu tenho que ter um serviço público aqui no Nordeste, Teresina não dá certo empreender, e a gente não é fomentado, né? Na realidade, aqui na nossa região, a gente não vê nas escolas a fomentação de empreender. Não existe isso. Lá no sul, em São Paulo, esse tipo de região, eles têm mais isso, tem mais escolas que trazem isso, tem mais debates escolares sobre isso. Então eu lembro muito bem, eu dentro da universidade, fazendo ciências contábeis, e não se falava em você ter o seu próprio escritório de contabilidade. Se falava em você passar no concurso público. E os meus professores todos eram servidores públicos, em sua grande maioria, de grandes cargos, auditor da Receita, do Tribunal de Contas. Então, não tinha a opção de você ter o seu próprio escritório de contabilidade. Não se falava isso nem da universidade, mas de ensino médio. Então, tem muito isso da nossa educação. Excelente, né? Então, falta uma viabilização também. Total. Da própria educação. Não, e eu somo a isso, tá? Muitas pessoas, hoje, como eu trabalho com desenvolvimento profissional e educação de adultos, principalmente mulheres, muitas delas querem passar no concurso para empreender. Entende? Eu quero fazer um concurso, garantir minha estabilidade e aí eu vou empreender. Essa é a cabeça. Meu que já entende que tem essa via do empreendedorismo, porém eu só quero fazer se eu estiver segura. Uma coisa que também abriu aqui minha mente para uma pergunta
foi você ter falado aí do seu esposo, né, que Sim. veio da família com essa tradição, mas que não começaram como, a gente pode dizer, com o empreendedor, como a gente observa que é o empreendedor, né? Eles começaram, você até citou esse termo sacoleiros, né? Sim, Será se também não há esse preconceito? Porque quando a gente vai começar sem essa circunstância toda favorável, que é da minha família, que já tem uma tradição, que já tem algo no negócio, que já deu certo, já foi grande por um momento, mas talvez baixou um pouco. Será se também parte desse preconceito, que eu noto assim, às vezes eu comento, parece que no Sul as pessoas se dispõem a vários serviços, que parece que aqui na nossa região há determinado... Isso, pronto, você entendeu bastante. Sim, sim. É muito bom quando você é um empreendedor que deu certo, né? Hoje eu tenho um escritório lindíssimo no Diamond Center, mas quando eu comecei eu alugava a salinha, eu alugava uma sala de reunião, então tinha toda essa história por trás e as pessoas elas não conseguem enxergar que você precisa trilhar um caminho, até porque ninguém nasce pronto. Até hoje eu vejo que com a rede social é até bonito você dizer que tem uma lojinha. Eu tenho uma loja online de acessório, eu tenho uma loja online de roupa de ginástica. E eu vejo que o próprio marketing digital em si, ele tá abrindo essas portas. Porque antes era a sacoleira que literalmente batia de porta em porta. Hoje você tem sua loja online e aí o seu cliente paga lá o Uber, enfim. E você coloca a sacola e chega lá e você é uma sacoleira online. Isso, o tráfego pago bate nas portas. E o né? tráfego pago. Não, e eu confesso pra ti que o marketing digital, como eu vim do serviço público, eu tinha essa cabeça. Eu disse, meu Deus, eu não sei vender. Realmente eu não sabia. E eu morria de vergonha disso. Então eu tive que aprender essa habilidade de vender, que não é pra qualquer um, porque vender é você pegar não na cara toda hora. E o marketing digital, principalmente o marketing de criação de conteúdo, ele me proporcionou a essa entrada. Por quê? Porque eu criava os meus conteúdos e as pessoas meio que dizem, legal o que ela tá falando, eu quero fazer um curso com você, eu quero ir numa palestra sua. E ele meio que me viabilizou. Então, trouxe também essas novas oportunidades e o que antigamente as pessoas estavam lá batendo no sol, literalmente a muleira no sol para vender, hoje isso está muito mais fácil. Excelente. Ainda sobre o empreendedorismo, ele tem diversos fatores, né? Várias circunstâncias, tem as suas próprias adversidades Sim. que ele mesmo gera. Mas tem fator externo a ele que perpassa por ele para que haja execução ou então o início de um negócio. Aí a pergunta é mais ou menos isso. Qual é o fator externo que mais desafia, que mais talvez até desvanece alguém que está iniciando o empreendedorismo? Só um exemplo para talvez eu me fazer entender. Certo. Que é, por exemplo, a burocracia estatal. Só um exemplo. Não estou dizendo que é ela. Tá. Você pode chegar à sua resposta melhor. Tá. O que acontece? O que eu percebo? Que para você dar atração no empreendedorismo, você vai ter que pegar muitos nãos. E as pessoas não estão preparadas para pegar não. Então, a primeira coisa, você precisa ter uma mentalidade de que você vai fazer acontecer. E aí vem essa segunda parte. Quando você começou a sozinha, de autônomo, começar a fichar, vamos falar assim, né? Ter seu CNPJ, ter suas coisas, fazer acontecer, aí vem a carga de imposto muito alta. Então, o que acontece? Algo que, literalmente, o governo ele vai ser teu sócio. Literalmente. Mas é o jogo. Então, você vai entrar sabendo que esse é o jogo. E isso, claro, ele vai dificultar a entrada da maioria das pessoas. Ou, o pior, que eu acho pior, deixar muita gente clandestina. E aí, se deixa muita gente clandestina, a gente não consegue ter geração de renda, a gente não vai conseguir ter geração de emprego. E toda essa cadeia produtiva, ela vai por água abaixo. Beleza, eu vou só... segura o corte aí. O governo vai ser teu sócio, né? Olha que corte bom, né? Para colocar, né? Já se era mesmo. Mas, assim, os clandestinos também não geram renda? Geram. E, assim, não termina sendo só uma competitividade de mercado? É uma competitividade de mercado. Só que o que acontece? Quando tu tá na clandestinidade, tu não consegue, de fato, provar o teu faturamento. Então, para tu ter entrada no banco é pior. E aí, para tu pedir empréstimo, para tu crescer tua empresa é pior. Então, o que eu percebo? Se você ficar muito tempo na clandestinidade, vai ter uma hora que o teu crescimento empresarial vai ser barrado. Entende? Sim, sim. Sobre isso. Sim. Isso pro
clandestino. E para o não clandestino, que vê o clandestino ali como paralelo e concorrente dele, qual é a visão? E aí o que acontece? Fica aquela briga, né? Aí vai ficar aquela briga do pobre versus rico, começa aquela dicotomia. Por quê? Porque o clandestino muitas vezes, é porque você vende mais, e o que vende mais, é porque eu pago imposto, e termina aqui, todo mundo vai sair perdendo, no fim das contas. Não sei se vocês estão me entendendo. Sim. Entende? Excelente. Tem uma visão econômica. Isso. E ainda nesse campo, né, político, econômico, né, de fato externo, como o Gerson Dias perguntou, a gente viu, por exemplo, essa semana, definição de taxa de juros no Brasil. Sim. E aí é claro, a gente está numa globalização. Sim. Então, algo que acontece fora do país afeta o país e afeta todos nós, empresários, a sociedade em geral, né? Qual é a sua visão, né? Você defende o estado mínimo, o estado máximo, tá, ou você vê um ponto de equilíbrio aí? Tá. Eu tenho uma visão muito própria minha, mas eu vou começar dizendo para vocês que eu gosto muito do termo protagonismo da vida. Durante algum tempo, eu comecei a estudar a fundo política. E aí eu termino que eu percebo que quanto mais você estuda, mas aquilo, você tá dentro daquele caldo e você vai se deixando levar por algum viés e você termina que você não toma as suas próprias decisões se não tiver um viés político. Porque a gente sabe que no final das contas, tudo que for jornalismo envolvido, tudo que for informação, ele vai ter um viés político. Sim. E tá tudo certo. Então, o que acontece? Durante muito tempo eu fiquei, eu sou de esquerda, eu sou de direita, o que eu sou? Né? O que eu sou? Na realidade, a grande maioria da gente... quando eu digo gente aqui do Piauí, do Nordeste, meio que a gente só vê o que era esse tema de direito de uns tempos pra cá. Então foi aí que começou a acender essa questão do conservadorismo, etc. E isso começou a brotar na nossa mentalidade, a gente começar a perceber que também tinha algumas outras coisas. Então o que acontece? Quando se fala estado mínimo e estado máximo, eu não gosto da história do estado máximo, porque quebra a nossa liberdade, enfim, de expressão, de via, etc e tal. Porém, eu acho que o estado mínimo também vai ficar avacalhado. Então, o que eu acredito? Eu acredito muito em liberdade econômica, mercado livre, você ir e vir. Porém, eu sou mais conservadora nos costumes. Em que sentido, Jace? Deixa eu te dizer. Eu acredito que quando o Estado ele é mínimo, algumas coisas, como algumas políticas de saúde, algumas políticas minoritárias, elas ficam de lado, certo? Elas ficam de lado. As pessoas mais pobres, as pessoas mais carentes, elas vão ficando de lado, porque a tendência é a gente ir para o lado onde tem aquele crescimento econômico, etc e tal. E a gente percebe que essas pautas, e não trazendo pautas de pequenos núcleos, seja... agora eu vou falar de negros, ou só de índios, ou de feminino. Não, eu tô falando de quem nasceu lá. A gente sabe que a nossa cidade, nosso estado é pobre, pobre, pobre. Quem nasceu lá pequeno, pobre, que nunca vai saber o que é direita, o que é esquerda. Ele não vai querer saber de empreender, ele vai querer saber de ter o arroz com feijão na mesa dele. Então eu posso vir aqui com toda uma palestra, então, olha, mude sua mentalidade, vamos trabalhar, vamos fazer isso. Mas o cara lá, ele só quer comer o arroz com feijão dele. Então, o que eu acredito? Eu acredito que quem tem mais conhecimento, eu ia falar inteligência, né? Mas não é essa palavra. Quem tem mais conhecimento, quem tem mais poder de trabalho, essa pessoa, ela também tem que fazer mais projetos sociais. Entende? E aí, dentro da minha própria empresa, a gente tem muito isso. A minha empresa ela é focada em lucro, as minhas empresas são focadas em lucro. Porém, a gente tem muitos projetos sociais voltados para isso, porque eu sei que se eu tenho acesso, se eu consigo reunir mais gente, se eu consigo reunir mulheres que vão me dar a cesta básica, por que não eu não fazer esse movimento? Por que eu dizer que aquele pobre lá ele vai ter que trabalhar para, enfim, para ter o próprio sustento dele, aquela coisa. Então, assim, é muito particular meu. E isso que eu tô falando para vocês é coisa que eu discuto entre quatro paredes com meu marido, que a gente vai divagando. E no fim das contas, eu acho que não é só sobre ser direita e esquerda. Eu acho que a pergunta é como crescer o nosso país trazendo todas essas pessoas pobres com a gente. A pergunta é essa. Como é que o empreendedor ele consegue também ajudar, né? Sim. É porque o que Estado... isso, perfeito. Porque o que acontece?
É como se o empreendedor fosse o rico malvadão e ele se preocupa em lucrar e não vai se preocupar com as funções do Estado. E é como se quem se preocupa lá com as funções do Estado vai dizer que o empreendedor é rico malvadão. Então perceba que é uma briga e no meio tem pessoas. E essas pessoas aqui, que não sou eu, que não é a gente que está nessa sala, elas que estão pagando por isso. Então, quando eu falo de protagonismo, de autorresponsabilidade, eu trago para mim, tipo, o que eu, como empreendedora, vou crescer e vou trazer um monte de gente comigo? É dando comida? É dando, sei lá, um livro, mentalidade? Mas se eu chegar para um cara lá de Guaribas, uma família, uma mulher, né, que meu público é mulher de Guaribas, eu vou dizer, pega esse livro aqui, vai mudar a tua mentalidade. Você acha que ela vai querer o livro ou ela vai querer a cesta básica, a comida ou o dinheiro? Sabe? Não é uma coisa que a gente discute e bota na mesa. E o que eu vejo hoje das pessoas que levantam essas bandeiras é que ela vai para aquele lado, o outro vai para o outro, até porque eles precisam dessa narrativa para sustentar quem pensa igual, e tem gente no meio. E essa galera aqui que está passando fome. Entende? Perfeito. Assim, eu fiz uma apanhada aqui. Então, vamos supor, você está dizendo que é o seguinte... O empreendedor ele pode quebrar esse abismo, sim, total, né, que a gente vê entre as classes, total, gerando não só renda e emprego, mas gerando também métodos de assistencialismo. Total. Só que quem tem chegado lá, por exemplo, em Guaribas, em sim, várias outras cidades, em que há uma necessidade dessas pessoas, tem sido o Estado. Sim. Então você é a favor do Estado máximo. Aliás, mínimo, perdão. Mas onde é porque que o tá? Estado tem chegado e tem criado o abismo. O Estado tem chegado e tem dado aquilo, tem dado a cesta, tem dado dinheiro e não tem dado meios. Eu comecei, se você prestar atenção, eu comecei a minha fala dizendo o que eu posso fazer dentro da minha autorresponsabilidade. Eu, Jaciara, do meu tamanho, eu chego lá em Guaribas, talvez não agora, mas daqui a um tempo sim. Hoje eu chego em Timon, hoje eu chego ali no Puti Velho, sabe? Às vezes a gente fica levantando os questionamentos que talvez na prática, o que é que eu estou fazendo? Então eu trago para mim isso. E se todos nós, seja como empreendedor, como servidor público, pensar assim, todos nós vamos começar... Porque assim, o que eu penso? Qual é o meu raio? Onde é que meu braço alcança? Primeiro eu tenho que trabalhar a mim. Depois que eu trabalho a minha, eu trabalho a minha família. Depois a minha família, os que estão mais perto. Depois eu começo a ajudar os outros. Isso é princípio bíblico. Né? Isso é princípio bíblico. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. E às vezes a gente tá ali, eu tô preocupado lá, tal, com Guaribas, mas tem gente do meu lado passando, no meu bairro passando fome. Então, assim, vamos começar no nosso bairro, no que a gente tem, nos braços que a gente tem, e vamos trabalhar quem é tão inteligente, que tem essa mentalidade de questionamento. Cara, tu que tá lá perto de Guaribas, chega lá. Vamos pensar assim, entende? Não sei se vocês estão me entendendo. Sim, compreendido, sim, perfeito. Mas foi justamente essa questão, porque quem tem chegado na frente de pessoas, por exemplo, que tem essa visão que você está passando aqui, excelente, tem sido o Estado, né? Sim. E o Estado tem, de certa forma, dado ali coisas que não vão realmente gerar algo para as pessoas. Não vai mudar aquela realidade. Mas é isso que eu estou te perguntando, é isso que eu trouxe para vocês. Será se eu chegar lá, eu como empreendedora, chegar lá para a mulher em Guaribas e pegar um livro e dar para ela vai querer o livro ou ela vai querer a comida? Sabe? Então, assim, nós, independente se a gente é de direita ou esquerda, a gente tem que pensar, a gente tem que se perguntar, como eu posso acessar essa pessoa? Talvez eu acesse ela primeiro com a comida e depois com a mudança de mentalidade. E não ao contrário. O que eu vejo às vezes é que a direita, ela quer mudar a mentalidade e não se preocupa, né? Vamos mudar por aqui pela mudança de mentalidade e a gente depois vai por aqui para o assistencialismo. Pronto, a palavra é essa. Então a pergunta é como eu dou o assistencialismo e como eu ajudo aquelas pessoas de forma coerente. Entende? Ótimo, excelente. Pois a gente pode mudar, né? Vamos mudar um pouquinho aqui já para um outro assunto aqui, mas ainda, logicamente, dentro do empreendedorismo, certo? Colocando agora a figura da mulher. Certo. Você está aqui representando as mulheres empreendedoras no mês da mulher, fechando com chave de ouro. Aí a pergunta é, no meio do empreendedorismo, a figura da mulher, ela ainda tem paradigmas a quebrar? Ou já é um terreno limpo de estigmas? Nada.
O que acontece? Eu estava conversando com as meninas. A minha empresa ela é 95% mulher. Todas elas, tanto o Centro Liderar como a Smart Games. E o que acontece? Se a mulher for dona da empresa, ok. Mas se ela tiver em cargos de liderança em grandes empresas, aí sim, ainda vai ter um grande desafio. Mas eu também tenho a minha teoria para esse grande desafio. O que acontece? Eu, Jaciara, tenho 2 filhos pequenos. Eu sou dona da minha empresa. Porém, imagina se eu trabalhasse em um grande banco. E aí meu filho ficasse doente, como ele fica doente todo mês, ele tem adenoide, então todo mês ele está gripado. E todo mês eu passe uma semana chegando atrasada, saindo antes, aquela coisa toda. Vocês acham que o meu líder lá ia ter tanta compreensão como eu sendo dona da empresa, posso ir e vir? Ah, Jássio, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que as mulheres, elas têm valores muito maiores que talvez o profissional, seja a família, os filhos. E aí, quando choca esses valores, seja o profissional e a família, elas sempre vão optar pela família. E quando a gente fala em livre mercado, livre concorrência, aí é onde o bicho pega. Porque a gente sabe que dentro de empresa, muitas vezes as pessoas precisam... não é que elas precisam, as empresas precisam lucrar. E aí, quando as mulheres chegam com seus valores familiares, tá tudo certo. Elas sempre vão optar pela família delas. E aí, eu acho que começa esse estigma. E eu tava vendo um podcast, o podcast, ele era até do Joel, e ele falava exatamente que a empresa dele ia ter berçário, etc e tal, né? Babá, aquela coisa toda, para que as mulheres trouxessem os filhos, e porque mulher é muito produtiva. Mulher sabe fazer acontecer com excelência. Então, se as mulheres começassem a ter um lugar onde elas pudessem levar os filhos, a família ali, e elas entenderem que eu estou aqui trabalhando, eu posso ver minha família, tudo ia ficar muito mais fácil. Então, eu acredito que um dos maiores mesmo estigmas disso das mulheres é esse, vou ter meu filho, o que vai acontecer comigo, como vai ser, com quem eu vou deixar, e termina que essas frustrações internas dela vai lá para a vida profissional dela. Beleza, entendo sim. Só que, assim, pra mim ainda ficou no universo corporativo. Uhum. Vamos ver, deixa eu tentar aqui dar um exemplo para ver se eu alcanço mais ou menos o que a gente quer na pergunta. Por exemplo, você é empreendedor. Certo. Então, chega alguém para fazer uma sociedade. Por ser mulher, essa pessoa já pensa que você não vai ter, talvez, know-how suficiente. Será se o homem vai tratar diferente? Sim. Ou então, por ser uma mulher e ele já pensa, talvez, eu posso fazer uma sociedade com ela, porque eu já tenho outras intenções também. Eu posso... entendi. Esse tipo de estigma que se gera. Tanto o da mulher não ter capacidade, como também de ele achar que é bom fazer aquele negócio com a mulher pela falta de capacidade, ou então porque ele tem alguns outros interesses também mais exclusos. Eu não posso te responder isso assim 100%, por quê? Porque como eu me posiciono muito na rede social para mulheres, meio que 95% das minhas clientelas são mulheres, os outros 5% são homens indicados por essas mulheres. Então eles já entram sabendo que a gente vai entregar muito bem o trabalho, sabe? Agora eu posso te dizer de uma outra forma. O nosso escritório, ele fica ali no Diamond Center, e algumas vezes passaram homens no corredor, e ali a gente tem uma livraria, eles entraram, eles não, né? Aconteceu um caso. Ele entrou e as meninas foram abrir, apresentar o livro e tal, e de fato houve aquela segunda intenção, houve aquela piadinha, que só tem mulheres é muito danado, mulher, sabe? Aquela piadinha, a gente escutou isso sim, não no quesito que a gente é capaz de entregar, mas talvez de, é um ambiente que tem só mulher, eu vou ficar livre para falar o que eu quiser. Entendi, agiu com aquele comportamento tendencioso, né? Perfeito. Infelizmente. Mas é isso, é esse o campo mesmo da pergunta, né? Alguma coisa ainda sobre isso, mas ficou alguma ponta aí? Não, na verdade, eu estava só vendo um dado sobre isso, não é só para pontuar mesmo, né? Que 13% hoje foi feita a pesquisa em 500 grandes empresas do Brasil, e das 500, 13% é dirigida, 13% são dirigidas, né, por mulheres. Sim. Ou seja, um percentual muito pouco. Muito pouco, né, muito pouco. Mas é aquilo que eu te falei, eu acredito que as mulheres, quando elas estão nessa ascensão de crescimento, que elas veem aquela vontade de maternar, elas sempre vão optar pelo filho do que por uma carreira. Sim. Por quê? Porque eu sou mãe de 2, eu sei quanto é desafiador você levar
sua carreira e ser mãe presente, tá? Eu acordei 5 da manhã para fazer lancheira para os meus 2 filhos. Então já deixei menino, já peguei menino na escola, já tô aqui com vocês. E de fato tem gente que quer aquela vida mais tranquila. E tá tudo certo. Excelente. Eu vou inverter agora a pergunta também. Fazer o seguinte. Diz os canais aí os canais de Discovery Channel, essas coisas, né? Que a leoa que sai a caça. A mulher como empreendedora, ela pode ser... Não, assim, eu tô querendo generalizar, né? Será se ela tem mais garra do que o homem? Será se o homem do que o homem eu não sei, né? Mas o que acontece? Eu percebo que no mundo do empreendedorismo, agora seja mulher ou seja homem, existe um perfil comportamental, na teoria diz, que eu não sei se vocês conhecem, que são 4 grandes blocos de comportamento. Então tem os dominantes, que são esses mais ousados, que faz acontecer os leões, como você falou. Tem os influencers, são os mais comunicativos, os mais amigos. Tem os estáveis, que gostam mais de estabilidade, de planejamento. E tem os conformes, que são mais analíticos, detalhistas, críticos. E o que é que eu percebo? Que esse perfil dominante, ele é um perfil mais tendencioso para empreender. Por quê? Porque ele gosta de se desafiar. Então, se ele gosta de se desafiar, o empreendedorismo é um lugar para ele. O empreendedorismo todo dia, literalmente, é um desafio diferente. Entende? Entendi. Qual é o seu perfil? Conforme dominante, completamente voltado em resultados e tarefas. Pronto, descobrimos o perfil da Jaciara. E o de vocês sabem? Não, nunca me avaliei nisso. Pois vão lá no Centro Liderar pra gente avaliar o perfil comportamental de vocês. Boa indicação. Será por quê? Gente, eu queria só agradecer aqui o apoio, né? A gente não vai terminar agora não, tá? Já temos coisa, mas só muita pergunta boa. Isso, pergunta boa. Tem muita coisa pela frente aqui. Mas agradecer aqui o apoio da Merak Barbearia. Merak Barbearia é apoiadora nossa aqui, tá? Do nosso Liberte Podcast. Fica ali na Homero Castelo Branco, tá certo? Então, nossa indicação. Bem como também aqui o apoio do Farol Gospel, tá? A página Farol Gospel. Nosso amigo Valdeci responsável pela produção e também transmissão do nosso podcast, especialmente nossa edição de hoje, tá? Nossa gratidão a toda a equipe que compõe o Liberte, né? Carol também, Elbert e também nossos apoiadores. Deixa eu perguntar, cadê as mulheres aqui desse podcast? A Carol Falcão das mulheres que participa aqui. Mas é porque ela está num abraço, compromisso, né? Ela tá. está atuando justamente no propósito vocacional dela também, da igreja. Legal. Por isso que ela não esteve. A gente ficou até Nesse querendo impasse, arrastar né? ela. Carol, você não vai estar, Carol, como é que pode? Enfim, Moisés. Sim, eu vou continuar. Eu tô fazendo muita pergunta. Ele tá muito influente, gente. Tá muito comunicativo. Vamos agora pro coach, né? Coach. Vamos falar Coach sobre é coach, babado. Né? Isso. assunto, né? Pronto. Eles Olha, gostam de polêmica, só pra deixar claro. Isso, a gente é pra gerar os cortes, né? Vai gerar os cortes aí. Os coaches, aí você fala alguma coisa aí, a gente vai gerar um corte sobre o coach. Enfim. Então vai ter o corte já sobre a mulher que eu peguei, enfim. Vamos lá, o coach chegou e aí muito se criou uma expectativa boa no início, mas logo se viu um questionamento. Sim. E críticas também. Sim. A gente viu que... E não foi pouca gente que criticou a atuação do coach, muita gente criticou. E aí a pergunta é essa, é plausível criticar? Tem aproveitadores no meio que terminam trazendo essa imagem. E também você pode dizer, realmente, não só, talvez você usando o seu próprio exemplo, mas usando outros exemplos, os coaches têm realmente gerado coisas positivas para os empreendedores, entre outros grupos também que eles trabalham. Perfeito. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente precisa entender é que coaching é uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas. Então, o que acontece? Quando foi disseminado aqui do Brasil, ele veio de muito tempo atrás, mas quem disseminou mesmo no mundo foi o Tony Robbins. E aí foi para a Netflix e aquilo ficou bem, né, marcado. E aqui no Brasil, um dos pioneiros é o Paulo Vieira, que é onde a minha escola é formada por lá. Mas o coach, ele é uma ferramenta.
Então, o que que acontece? Muito se foi feito turmas de coaching, né? Todas as instituições que foram abertas, instituições que a gente não sabe de onde veio ou para onde vai, abriram, formaram coaches. E a pergunta é, cadê esses coaches? Aí você me pergunta, é plausível crítica? Claro que é. Porque o que que acontece? Foi jogado ali uma ferramenta e muitas vezes essa pessoa, ela não usou a ferramenta nem nela mesma. Quando você vai escolher um coach, vamos lá, cinco passos para você escolher um coach. Primeiro, esse coach, ele usa a ferramenta na vida dele? E como é que eu vou saber? Resultado? Se a pessoa tem resultado, e o que que é resultado? Aí pode ser financeiro, no mundo business, no mundo familiar, dependendo do resultado que a pessoa vai querer. Poxa, eu preciso de um coach para trabalhar a minha família. Esse coach, ele tem resultado familiar, ele tem uma família estruturada, e a gente sabe que resultado grita. A gente sabe que resultado tem a ver com constância. Então, o que que acontece? Muitos coaches se formaram, mas de fato poucos sobrevivem. Aqui em Teresina eu conto 3 ou 4 na minha mão. E ó, a grande maioria é mulher, tá? Beijo, Tamires Aragão, beijo, Karine Paiva. Essas são coaches que... Desculpa, amiga, se eu estiver esquecendo de alguém. Mas são pessoas que vivem a ferramenta, que vivem o propósito, que ali se encontraram na carreira, de fato. Hoje, o coach, ele é só uma das minhas metodologias. Hoje, eu quase não me autodomino coach. As mulheres que me procuram, elas me procuram por mentoria individual, muito para transição de carreira, muito para negócio. E o coach eu uso dentro disso, como outras ferramentas da administração, das ciências contábeis, a minha própria metodologia. Vocês falaram no começo, o método Mulher que Age. Hoje eu estou trabalhando para validar ele no MEC. Por quê? Porque é uma metodologia já validada com mais de 1000 alunas formadas, tanto online como presencialmente. É uma ferramenta de produtividade, de inteligência emocional. O que que eu não acho certo no coach? Quando ele entra na seara do psicólogo. Então, tem certas coisas de fato que coaches eles não podem entrar. E como é que eu sei que é a seara do psicólogo? A gente tem como entender. O próprio cliente ali, no nosso caso é cliente, né? O psicólogo é paciente. Quando ele tem tendência depressiva ou tendência de tristeza profunda, você consegue ver que o problema da pessoa não é só um problema ali para atingir uma meta, seja profissional, pessoal, tem muito mais enraizado para se tratar. Aí eu vejo problema, sabe? E aí tem muita coisa errada acontecendo nesse mercado, sim. Entende? Perfeito, sem defeito. Eu tô tentando agora criar uma polêmica. Eu amo coach, amo literal. E eu vou te dizer mais, eu tenho muitas alunas e clientes psicólogas. Por quê? Porque elas entenderam que é uma ferramenta que pode potencializar elas como empreendedoras que são, né? Isso, são coisas completamente justamente, diferentes. Isso. Agora, eu já tive vários problemas, tá? Com psicólogos. Teve uma época que eu fiz um projeto social da minha empresa e foi junto com delegada de polícia da mulher e tal. E foi assim, um ciclo de palestras ou coisas do tipo, bem motivacional para você trazer. Eu acho que era tipo um mês da mulher, esse tipo de coisa. E aí foi super problema, porque esse projeto, ele foi muito divulgado na mídia, sabe? E tive muito problema assim mesmo, que chegou a parar o projeto. O projeto parou. Por conta disso, porque foi bem na época que estava muito no auge, sabe? Saindo coisa no Fantástico, aquela coisa toda. E terminou que quem ficou de lado foi as mulheres que não tiveram mais o projeto pra frente. Infelizmente. E eu não acho tão errado, sabe por quê? Porque como o coach, ele veio e ele não tem um órgão regulamentador, e eu não sei até onde isso é bom ou ruim, né? Um órgão regulamentador, muita gente entra, a barreira de entrada é você pagar o curso e não tem uma prova de revalida, não tem prova de nada. Termina que a galera sai atendendo aí. Aí onde há os aproveitadores, né? E aí onde há os aproveitadores. Aí é bom realmente questionamento porque enxuga, mas quem vai Sim. realmente ali poder ajudar com esse método, com essa ferramenta. Agora Sim. aprendi a ferramenta. É uma ferramenta.
Acho que o corte vai ficar coach versus psicólogos. Ele gosta. Mas, Nossos enfim, amigos E aí, psicólogos. se vier confusão pro meu lado, eu vou dizer, vamos lá, foi ele. não, foi a convidada que trouxe isso. Ela que citou, né? Mas assim, vamos para aqui no Piauí, Teresina, ou pelo menos Piauí. Tem alguém que começou do zero e foi com a ajuda foi justamente utilizando a ferramenta coach que conseguiu desvencilhar vários desafios. Cara, eu tenho uma teoria pra mim. Eu tenho uma teoria minha, tá? As que eu vejo que deram certo, elas já vinham dando certo em outras profissões. Elas transitaram carreira. Entende? Tipo assim, elas já eram boas no que elas faziam e ficaram melhor ainda com a ferramenta. Então, é o que eu entendo da ferramenta. Não é um Tipo, método era um milagreiro, advogado, né? Que muita não gente acha que vai ser um método milagreiro. Não. Então é um método que aperfeiçoa, que melhora. Que Até talvez porque trajetória, é uma né? metodologia que ele vai te trazer um arsenal de ferramentas e aí tem muito mais você aplicar na sua vida ou não. Entende? Também a própria terapia, enfim, o que for. Às vezes é dentro da igreja, né, gente? Tá lá, pessoa escutando pregação e ela não é convertida a ponto de amar Jesus sobre todas as coisas. É gente e suas histórias. Ótimo. Valeu. Então, acho que Moisés procurar um coach, né? Procura um coach do Centro Lideragem. É o método Mulher que Age, né? Realmente eu não tinha ouvido falar, né? Mas o Paulo Vieira realmente um dos maiores escritores do Brasil, do mundo. Sim. Ele atua nessa área, né? Inclusive estou lendo o livro dele, Uau, qual deles? O Poder da Ação. Perfeito. Sou ministrante do Poder Ah, da é? Ação. Muito bom livro. Estou concluindo ele agora, né? Olha aí, tá E vendo? muito motiva, né? Olha aí a atuação do coach, né? Não, e você percebe que o livro tem ferramentas Sim, e tem ferramentas práticas. Muito bom A livro. gente muito pensa bom. que é muito motivação, oba-oba, mas a Febracis em si, né, o Paulo, ele é doutor. Sim, Então o que acontece? Não é a pessoa que está a ver navios. Você olha a empresa da pessoa, você pensa assim, ele coloca praticamente todo mês, antigamente era todo mês, mas hoje é, enfim, dois meses, não sei, no método CIS, que é o método dele. isso. 2, 3, 4 mil pessoas. Então, o que leva 2, 3, 4 mil pessoas a estarem lá? Porque tem constância, sabe? Não foi uma vez. Isso. Sempre acontece Sempre e acontece. lota, né? Tem esse E público as pessoas grande. voltam. Então, o que É. isso quer dizer? As pessoas estão tendo resultados nas suas vidas pessoais e profissionais. E aí vai e volta. Você falou aquela questão também do coach, né? Ele ter, ou aquela pessoa que utiliza o método coach, ele ser um exemplo, né? Sim. Na vida familiar, empresarial, enfim. Queria que você deixasse uma mensagem para mulheres, né? Sim. Especialmente mulheres que estão assistindo e vão assistir nossos cortes, né? Ou a íntegra desse vídeo. Uma mensagem para elas quanto ao empreender, né? Quanto a você se desafiar, quanto a ela sair de uma zona ou de conforto, ou que ela acha que está bem, ou que ela acha que precisa melhorar, e mudar de vida, né? Perfeito. Mudar a situação. Uma mensagem que você deixaria para elas? Primeira coisa é que elas precisam se autoconhecer. Isso é fato. Porque sem o autoconhecimento, ela não vai saber o que são os medos dela, ela não vai saber o que ela é boa. Então, o que acontece? Você se autoconhece, você sabe as habilidades que você tem e as habilidades que você tem que aprender. E ela vai aprender o que ela precisa fazer para caminhar. O empreendedorismo, mulheres, é uma estratégia. Então, se você aprende a estratégia, se você aprende a fazer a roda girar, você pode vender uma caneca, você pode vender um celular, você vai vender o que você se colocar para vender. Mas ele é uma habilidade que você precisa adquirir. Como é que você adquire? Fazendo. Por isso, mulher que age. Eu não acredito que você vai aprender o empreendedorismo lendo livros ou só assistindo o nosso podcast. Você precisa agir. Então, você vai agir, você vai fazer, você pode errar, você pode quebrar, mas você vai lá e faz melhor essa roda. E a primeira coisa que você precisa entender como mulher é que mulher é bicho inteligente. Então, é bicho que faz coisa excelente. Então, se você é inteligente, se você faz com excelência, você vai fazer acontecer. E hoje, nos tempos de hoje, você pode fazer qualquer coisa pelo mundo digital. Você tá com seu filho, você tá amamentando, você tá com seu filho pequeno, você tá vendendo pela internet, você tá prestando serviço pela internet. Então, se permita o novo, tá? Se permita conhecer. Eu tenho certeza que vocês são muito capazes.
Muito bom. Palavra perfeita, então, para as mulheres. E alguma pergunta mais sobre isso? Alguma polêmica mais? Alguma polêmica. Ele está pensando, viu? Ele tá querendo Ele está ainda. pensando ainda sobre o coach. Isso, eu tava tentando. Ele tá mas tentando, eu conheço. Ela foi bem contundente, sim. E pra mim foi só um prazer conhecê-la Sim. aqui, já vou encerrar aqui minha fala. Foi um prazer, cresci muito nesse podcast com você. Obrigada. Desejo todo sucesso. Me chame mais vezes. Pronto. Ah, pronto. Pronto. Temos já a nossa convidada já para várias outras Me vezes. chame pra ser vários outros entrevistadora assuntos também. Sim, quem sabe, né? A gente tá buscando alguns convidados e é bom, né, ter alguém que tenha mais know-how em determinados conteúdos para que a gente possa sair até dessas polêmicas de política, dessas polêmicas de... A gente tenta buscar um pouquinho, né? Vocês Às gostam vezes de a gente polêmica, um pouquinho. é? É porque gera os cortes, né? Porque gera público. É porque gera o público, né? Então Vocês gostam Tirar. de polêmica pública? Então, perdão também quando a gente Tá tentou ótimo. tirar você da zona de conforto aqui, nas Sou perguntas, criar uma acostumada, sou atenção. acostumada. Imagina falar pra 700 mulheres no palco. É complicado, né? Sem nenhum É desafiador. tipo de estigma, viu? É complicado mesmo. Enfim, né? Então, foi um prazer, Jaciara. Obrigada, gente. Obrigada de coração. Também estou muito satisfeito, muito feliz por sua presença conosco, tá bom? O Elbert, inclusive, fez Elbert. contato, né? Maravilhoso. Um abraço pro nosso amigo Elbert, que não pôde estar conosco, mas fez contato, tá bom? Também muito sucesso para você nos negócios, nos empreendimentos, quaisquer, né? E que Deus, né? Nós podemos Amém. usar o nome do Senhor, né? Que o Deus abençoe sua trajetória em tudo, né? Que tudo Ele guie a sua vida, família e também negócios, tá bom? Amém. E agradecer você de casa, né, que está conosco no Instagram, no YouTube, e também você que vai assistir, né, ou está assistindo os cortes, né? Lembrando que nós pontuaremos a alguns momentos específicos, colocaremos nossa página no Instagram Liberte com THE_PDC no Instagram e Liberte Podcast no YouTube, tá bom? Teremos lá íntegra e também teremos cortes. Nossa quarta edição, hoje, dia 11, nossa próxima edição. Nossa Certo. próxima edição, dia Estaremos juntos. Estaremos 11 de abril, estaremos aqui novamente, tá bom? Agradecer Valdeci, Farol Gospel, tá? Pela parceria. E, pessoal, até mais. Se cuidem e até o nosso próximo encontro do Liberte Podcast. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.